Bom dia, meus caros. Bora lá para mais um vídeo? Meus caros, estamos quase chegando na reta final da nossa comparação da neuroplasticidade e a formação da razão, o intelecto, a ordenação do macrocosmos e como isso reverbera em nós que somos o microcosmos. Gênesis, sexto dia. Que desfecho poderoso! O sexto dia é a coroação da antropogênese interior. A razão terra agora produz não apenas vegetação, conhecimentos, mas almas viventes, estruturadas em espécie. E por fim o ser humano, como imagem do divino, andrógeno e responsável. Vamos mergulhar nessa camada final antes do sétimo dia. Conforme a sua espécie, identidade psíquica não miscível. Até o quinto dia, as águas produziam répteis, resiliência, aves, liberdade, baleias, sabedoria profunda, mas sem essa ênfase na produção segundo a espécie. Agora, sobre a terra seca, razão estruturada, Deus estabelece filos psíquicos, gado, aspectos dóceis, coletivos, que seguem o pastor, a consciência superior. Aqui entram os hábitos, os papéis sociais, a moral internalizada. Répteis da terra, os mesmos arquétipos de resiliência e proteção, mas agora integrados à razão, não mais flutuando nas águas emocionais. São os mecanismos de defesa conscientizados. Feras da terra, os instintos agressivos, a sombra não domesticada, a raiva legítima, o impulso do poder. A fera não é má, mas precisa ser conhecida e dominada pelo humano que virá. Cada um conforme a sua espécie, significa não produzir as camadas, não confundir as camadas. A raiva fera não é o mesmo que o hábito social gado. A resiliência instintiva réptil não é o mesmo que a coragem consciente. Deus vê que isso é bom, porque a diferenciação nas funções psíquicas é a base da saúde mental. Façamos o homem à nossa imagem, o andrógeno como princípio endógeno. É um ponto teológico profundo. O plural façamos e nossa imagem como princípio endógeno eterno, masculino e feminino, e secou literalmente o Adão Kadmon da Cabala, o ser primordial que contém ambos os sexos antes da separação em Adão e Eva. O fim antes do começo é lapidar. O homem humano não é criado do zero, ele é a meta final que já existia como semente no princípio. E a semente e a semelhança divina é exatamente essa dualidade complementar, 50% gameta masculina e 50% gameta feminina. Não se trata de gênero social, mas de polaridades fundamental, recepção e ação, intuição e razão, caos e ordem, quietude e movimento. Na Kabbalah, o homem como vaso para ser preenchido. O vaso não é passivo, ele dá forma ao que recebe. A imagem divina é a capacidade de conter opostos sem se romper. O domínio não é tirania, é responsabilidade. Domine sobre os peixes, aves, gado, feras e répteis. Isso não é dominação violenta, mas um governo legítimo da consciência sobre as partes. O humano, a imagem de Deus, é o rei da própria psique. Mas um rei justo não destrói o seu reino, ele ordena, alimenta e protege. Note que o domínio inclui toda a terra, a própria razão, e todo o réptil que se move sobre a terra, inclusive os aspectos mais rasteiros da personalidade. Não há exceção, somos responsáveis até mesmo pelo lagarto dentro de nós. A dieta, ervas e árvores, conhecimentos como alimentos. Eis que vos dei toda a erva que dá semente, lampejos de ideias, e toda a árvore frutífera, sistemas de conhecimentos maduros. Isso será vosso mantimento.
O ser humano não se alimenta de feras, agressividade, nem de répteis, mera resiliência, alimenta-se do que a razão produziu no terceiro dia, as ramificações neurais e os frutos do saber. E os animais também comem erva verde, ou seja, até os aspectos instintivos da psique se nutrem da mesma base cognitiva, mas de forma rasteira. O gado não come o fruto, come a erva, conexões simples. A fera também. Só o homem acessa a árvore. E eis que era muito bom. Até agora, cada dia era bom. No sexto dia, após a criação do humano andrógeno e seu domínio responsável, Deus vê que é muito bom. Por quê? Porque a criação só se completa quando há alguém que reconheça a bondade. E esse alguém é o próprio humano, a imagem divina.